Adoração ou idolatria? Um remanescente, um renovo. Não desanimes, eu tenho boas novas. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo das Escrituras. Os textos que vamos estudar hoje estão aparecendo aí na tela. Vamos começar com o livro de Salmos. O Salmo 115 traz o título Deus glorioso e os ídolos inúteis. É um salmo falando sobre os ídolos criados por mãos humanas e, portanto, ídolos que têm ouvido, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não apalpam, têm nariz, mas não sentem o cheiro. E o salmista diz ao Senhor, não por nós, Senhor, não por nossa glória, mas para que as nações que se perguntam onde está o Deus deles, ele está falando sobre verem os ídolos, as outras nações terem os seus ídolos que os próprios homens os criaram, mas não verem o Deus de Israel. E o próprio salmista responde, o nosso Deus está nos céus. E a diferença entre idolatrar e adorar é que quando há idolatria, é o homem que está no comando. Ele idolatra aquilo que ele pode manipular. O homem faz os seus deuses, os seus ídolos, então ele exige o que quer. Se o seu ídolo não atende, ele o tira da sua vida, do seu caminho. O homem também idolatra a si mesmo, o coloca no altar, no pedestal, é tudo sobre ele, é como ele quer, é do jeito que ele quer. No entanto, se o homem adora a Deus, a primeira coisa que ele faz é se tirar do altar, do pedestal. Ele tira o seu eu de cena, porque deve negar-se a si mesmo. Deus não quer ser idolatrado, porque a idolatria faz com que a gente idealize um Deus. É um Deus projetado, e é por isso que muitos se revoltam contra Deus, porque imagina que Deus está ali para servi-lo. Não, Deus está ali para ser adorado, não idolatrado. A idolatria acaba sendo como uma recompensa. Você me alimenta, você me dá o que eu quero, então eu te idolatro. Eu te venero. E se Deus não fizer, porque Ele sempre faz, você respira, porque Deus está fazendo, mas se Ele não fizer o que você quer, do jeito que você quer, se você o idolatra, então, naturalmente, você vira as costas para Ele e o culpa. A adoração é dada a Deus por quem Ele é, pelo existir dEle, pela plenitude de Deus em você, porque Ele escolheu habitar em você. Deus não quer ser idolatrado, porque Ele não foi feito nem criado por mãos humanas. Deus é, sempre foi, sempre será. Eu sou o grande eu sou, disse o próprio Deus. Então não tem como idolatrá-lo. Ele é digno de adoração, de honra e de louvor. O profeta Jonas disse, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, ou seja, abandonam a Deus. Se entregar à idolatria vã é também se entregar a si mesmo, a sua própria idolatria, ao seu eu, como já dissemos aqui. E quando você se idolatra, quando é tudo sobre você, como você quer, do jeito que você quer, você abandona aquele que é misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e é por isso que nós ainda estamos de pé. Entre idolatrar a Deus e adorá-lo, se você só tem a idolatria para oferecer, é melhor que não o ofereça nada. Como o próprio Deus diz, Ele não quer sacrifícios tolos, Ele quer adoração. O seu coração entregue a Ele é o maior sinal de adoração. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Livro do profeta Isaías, hoje tem renovo, esperança, justiça, cântico de louvor, promessas. E começa com uma esperança, com uma promessa que foi cumprida. Uma promessa para aquele tempo e para os tempos vindouros, que aponta completamente para o Messias. Um ramo brotará do tronco de Jessé, e um renovo frutificará das suas raízes. Jessé era o pai de Davi, e o Messias vem da herança de Davi. E sobre este ramo que brotará de Jessé, Isaías disse, sobre ele estará o Espírito de Deus, o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho e fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor.
Deus sempre traz correção, mas esperança ao seu povo. Sobre o remanescente, apesar de apontar para o Messias, também havia um remanescente ali para aquele tempo. A promessa de Deus sobre o seu povo sair do cativeiro foi cumprida e sempre teve um remanescente, porque Deus já havia prometido a Davi que sempre haveria alguém sentado no trono de Davi. E Deus disse através de Isaías que assim como houve um caminho para o povo sair do Egito, haveria também um caminho através do remanescente para caminhar saindo da Assíria. Isaías leva o povo a reconhecer que, apesar de Deus ter se irado contra eles, ele também exerceu a sua misericórdia. Então eles dizem: Deus é o Deus da minha salvação, nele confiarei. Sobre o juízo contra a Babilônia, Isaías teve uma visão, e dentro desta visão há a promessa do Senhor: o rei será destituído. O Senhor dos exércitos passará em revista pelo seu exército, mostrando um Deus todo-poderoso, um Deus que é o Senhor dos exércitos e que dará vitória ao seu povo. Ele próprio passará em revista, dando poder, dando a graça, a força, as ferramentas. É das mãos do Senhor que virá a libertação do seu povo. Isaías avisa: chorai, porque o tempo do Senhor está chegando e virá como uma grande destruição do Todo-Poderoso. Isaías profetiza ainda a restauração de Israel e traz um cântico de triunfo sobre a Babilônia. Dentro desse cântico há uma observação: como acabou o opressor, como cessou a sua tirania. Isaías traz o cenário de um rei deposto. O rei da Babilônia, o rei da Assíria, cairão como uma estrela que cai do céu. E ele fala desta forma: a estrela brilhante que estava no céu, a estrela da manhã caiu. Como fostes lançado por terra, tu que enfraquecias as nações. É o comparativo entre a glória de um rei e a soberania de um rei sentado no trono, achando que tudo estava debaixo dos seus pés, como uma estrela brilhante, e de repente essa estrela cai. E no texto de amanhã veremos que as características dessa estrela que caiu, que representa os reis da Babilônia e da Assíria, são exatamente iguais às características de Satanás, que assim como eles, caiu como uma estrela lá do céu. É sobre orgulho, ego, prepotência, sobre querer o trono no lugar de Deus. Ninguém que tente tomar a glória de Deus jamais obterá êxito, sempre será deposto. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Paulo está trazendo conforto e consolo para os gentios. O gentio é todo aquele que não é judeu. E tinha-se o entendimento de que a salvação era apenas para os judeus. Então Paulo mais uma vez explica o grande mistério. Ele fala de um mistério que aquele povo está tendo o privilégio de ter desvendado. Mistério esse que os profetas não tiveram acesso a esse entendimento. Nós vimos, estamos estudando o livro do profeta Isaías apontando para o Messias. Mas lá eles não tiveram o entendimento que hoje, naquele tempo em que Paulo estava escrevendo, foi chegado a eles. E Paulo está se mostrando ali como alguém que foi escolhido para levar esse entendimento aos gentios. E ele se apresenta como sendo o menor de todos, que Deus o escolheu para este propósito. Paulo tinha um ministério. Ministério significa serviço. Este era o serviço de Paulo. Levar o evangelho, as boas novas. Então ele está levando esta boa nova para o gentio. E agora a multiforme sabedoria de Deus é derramada sobre a igreja, manifestada através da igreja, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Portanto, meus irmãos, eu vos peço, diz o apóstolo Paulo, que não se desanimem, não se entristeçam por conta das minhas prisões em razão de vocês. Paulo estava escrevendo aquela carta dentro de uma prisão domiciliar em Roma. Ao levar a salvação para os gentios e não somente para os judeus, Paulo foi aprisionado. E por isso os irmãos de Efésios estavam desanimados. E por isso Paulo os anima e diz: não fiquem tristes, não se desanimem, não por causa das minhas tribulações, elas são para a glória de vocês. Elas são
para que vocês sejam livres, libertos, para que tenham conhecido, tenham acesso à salvação por meio de Cristo Jesus. Então, para Paulo, era motivo de alegria. Eu estou alegre, fiquem alegres também. Eu estou trazendo para vocês esta boa nova. Vocês estão salvos através de Cristo Jesus. O Evangelho, a salvação, é também para o gentil. Este era o ministério de Paulo. E todos nós fomos chamados para servir. Então, em serviço, eu te espero amanhã aqui para continuarmos a estudar as Escrituras. Até amanhã, se Deus disser que sim.